Fala galera, beleza? Aqui é o professor Diego Penaforte e nós vamos continuar estudando os Sculptures. Bom, aqui é onde eu parei na última aula, né? Nós estudamos como trabalhar com o plano, aqui nós podemos esculpi-lo. Eu vou desabilitar por enquanto o wireframe para que a gente possa trabalhar mais alguns elementos. Primeira coisa, eu disse nas primeiras aulas que basta clicar aqui na área cinzenta para gerar sua área de trabalho. Mas você também pode usar o botão do meio do mouse para gerar área de trabalho, ou o botão direito do mouse também vai gerar. Às vezes você está aqui em cima, se você clicar com o botão esquerdo, você vai esculpir, você não vai gerar. Você só vai conseguir com o botão esquerdo gerar se você clicar na área cinzenta. Então, às vezes você está aqui e quer gerar, você pode usar o botão do meio do mouse ou o botão direito do mouse para gerar. Apresentei também já as opções aqui de trabalho para os pincéis, né? Todos os pincéis vão ter a sua força, a intensidade com a qual ele vai esculpir, o tamanho do pincel, ó, que vai reduzir, e tem um atalho, o nível de detalhamento tem um atalho para isso, que é você apertar a barra de espaço. E aí eu posso, por exemplo, ó, diminuir o tamanho do meu pincel mais rapidamente, ó, do que ter que vir aqui toda hora. Estou esculpindo aqui determinada área, e aí eu quero aumentar o tamanho do pincel, eu aperto a barra de espaço, que essa interface se abre. E aí eu posso continuar esculpindo com ele maior. Quero reduzir, aperto espaço, reduzo o tamanho do pincel novamente. Assim como eu também posso reduzir a força do pincel, né? Fazer com que ele esculpa mais fraco, ó. Vou reduzir mais ainda. Você vê que ele vai perder a força lá, ó. Ele vai esculpir agora bem fraquinho. Eu vou precisar ficar passando ele várias vezes pelo mesmo local para que ele faça um morro aqui tão alto quanto o primeiro que eu fiz. Apertando a barra de espaço. Se eu aumentar a força dele agora, ó, rapidamente, olha lá, ele esculpe bem alto com bastante força. Também tem o nível de detalhamento do pincel, ou seja, ele vai perdendo o detalhe, ele vai perdendo essa quina detalhada e vai ficando um pouquinho mais embaçado lá, ele vai ficando como se fosse um morro desgastado ali agora. Só para vocês terem uma ideia. Também tenho aqui as opções, por exemplo, para você suavizar o que você está esculpindo, basta apertar o Shift, ó, ele entra no pincel de suavização, ou seja, ele vai borrar, ele vai suavizar, mesclar as coisas que você esculpiu. O que equivale a você utilizar esse pincel aqui, o Smooth. O Smooth ele suaviza, ó. Ele vai fazer com que os detalhes que você esculpiu fiquem borrados, né, por assim dizer. Que eu posso reduzir também a intensidade dele aqui para borrar menos. Vamos supor que você esculpiu determinado elemento. Deixa eu aumentar a força dele aqui, ó. E você quer fazer com que esse elemento se misture, esse detalhe que você esculpiu, ó, se misture ao resto que você esculpiu. Você não quer que ele fique tão evidente. Você vai usar o Smooth, ó, que suaviza esses detalhes, fazendo com que eles façam parte do resto. Vai fazendo com que eles meio que se fundam, os detalhes vão se fundindo ao resto. Estou trabalhando aqui aumentando ou diminuindo a intensidade do smooth. Vou aumentar para manchar, borrar bastante essa parte aqui. Então, se eu estiver trabalhando com o brush draw, desenhando aqui, esculpindo normalmente, eu não preciso ficar alternando para o brush smooth para suavizar. Eu posso estar com o brush draw, desenhando, né? Lembrando aí que o brush draw é o brush de escultura, é o pincel mais importante dentro do Sculptris. E eu posso apertar a tecla Shift, olha lá, que ele muda automaticamente para o brush Smooth. Também posso aqui, ó, reduzir a força do brush Smooth. Estou com a tecla Shift apertada, ele continua suavizando e suaviza menos. Ó. Se eu soltar a tecla Shift, ele volta a desenhar, vira brush draw. Tá vendo?
Se eu seguro a tecla Shift novamente, ele volta a se tornar o brush smooth. Se eu aumentar aqui a força e apertar a tecla Shift, ele volta a ser o brush smooth suavizado. E aí eu posso suavizar todo o meu desenho, fazendo com que toda a minha escultura, desculpa, fazendo com que, ó, os detalhes vão se fundindo ali uns aos outros. E você reparou que ele suaviza até a borda do plano. Se eu apertar Shift e passar na borda lá, ó, ele vai suavizando o próprio plano, por assim dizer, fazendo com que ele vai desgastando aí as bordas do plano. Nós ficamos por aqui e nós continuaremos a tratar dessa mesma questão na próxima aula de Sculptris.